Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos conversando com a irmã Cecília, que compartilhava suas experiências com o Senhor na cidade do Rio ainda, onde ela nasceu da água do Espírito, né? E agora onde ela mora, né? Nessa nova cidade, onde Jesus com certeza tem uma grande obra, mas primeiro precisa trabalhar nas suas ferramentas, né? Deus, às vezes, tem coisas que a gente pensa que está atrasado, mas na verdade é só Deus que primeiro tem que trabalhar a ferramenta, porque depois é mais fácil para usar, né? Tem que afiar para poder usar. Mas eu gostaria de perguntar para a irmã a respeito do grupo familiar, né? Mesmo na distância, eu sei que a irmã faz um grupo familiar pelo Skype, é muito interessante para compartilhar assim como que essas pessoas foram alcançadas pelo Senhor e depois agora estão sendo discipuladas, porque muitas vezes nós colocamos empecilhos, né, impedimentos, e a gente vê assim que tem muita coisa que dá para fazer, né? Basta a gente ter um pouquinho de criatividade, de boa vontade, que dá para ganhar as pessoas, discipular e conquistar elas para Cristo, né? Conta um pouquinho para nós. Amém, é verdade. E eu creio que sempre o alicerce é o amor, né? E quando a gente coloca assim, pede para Deus nos dar o amor que Ele tem, né? Pelas ovelhinhas, assim, que Ele nos dê esse amor de pai para filho mesmo, né? E tudo, na verdade, assim, começou com uma escola do reino, que eu ouvi, né? E a princípio, assim, meu marido não estava muito firme no Senhor e não permitia muitas coisas, né? E aí eu estava naquele condicionamento mental, né? Remetendo ao seminário de ontem, de ficar sempre naquela, vida, meu marido não deixa, meu marido não sei o quê, como eu sou sofrida, né? Fica naquele condicionamento mental e aí não faz nada. E até que eu vi uma escola do reino, sempre colocando a desculpa nisso, né? Que aí o irmão ele falou assim, olha, hoje tem internet, né? Tuas pernas não estão presas, teus braços não estão presos, então o que te impede de servir, né, o Senhor, né? E parece que realmente com o tempo na nossa caminhada com Cristo é como se fosse ampliando a visão, a gente começa a enxergar caminhos e potenciais por meio dessas ferramentas que o Senhor mesmo traz, que a gente não enxergava antes, né? E aí eu comecei com a Larissa, na verdade, né, que a gente faz o grupo por Skype, eu conheci lá em Goiânia. E aí tem a Cíntia também, que eu conheci já no Rio. E só que quando começou, a Cíntia estava morando na Alemanha e a Larissa estava... Aí quando começou o grupo, a Larissa já estava morando na Holanda. E aí começou com as duas, né? E as duas, com a graça de Deus, já estão gerando também, né? E aí a Cíntia já trouxe a Milena, que participa às vezes, né? Tem umas que vêm, aí ficam um tempinho sem vir, aí daqui a pouco voltam. E volta e meia aparecem convidadas, né? Vamos dizer assim, que de uma maneira ou de outra estão acessando o aplicativo, conhecendo a TV Menorá. E agora tem a Cauane, que se mudou também, que está morando junto com a Larissa, então já é mais uma pessoa, né, que o Senhor trouxe para ir se alimentando da verdade, né? Porque as ovelhas ouvem a voz do Senhor e seguem, né? E dá para fazer tranquilo, assim, por Skype, a gente compartilha a tela na hora do Nutrivídeo, faz a agenda certinho, assim, né? Então, você está em Aparecida de Goiânia, uma na Alemanha, outra em Goiás? Outra na Holanda? Isso, só que a Cíntia voltou para o Rio. Mas mesmo sendo cedinho no Brasil, ela acorda, participa, né? E eu tô orando, porque eu tô vendo o Senhor mover arranjos de pessoas de outros países já também, assim, né? E tô orando, assim, para ver se eles firmam também nesse compartilhar por Skype de Portugal. Outro dia teve uma amiga que eu não falava há muito tempo e ela me chamou e a gente ficou compartilhando até de madrugada. E aí eu falei do grupo, ela se interessou. Ela ainda não participou, mas eu já vi que foi um arranjo do Senhor ali naquele momento, porque foi um compartilhar bem intenso e que o Senhor tem um propósito na vida dela, né? Então eu vejo que é só questão de tempo, de oração, e eu fico pensando assim, quantas pessoas não estão no exterior na mesma situação delas, né? Com fome e sede da palavra e já tem a eleição do Senhor e é tão, assim, é só realmente muita oração e pedir para o Senhor da graça, né, que flui, né? Tem a diferença de horário também, né? Para organizar esse grupo familiar pelo Skype. Eu sempre peço ajuda delas, né? Porque eu sou super enrolada. E a Cíntia, por mais que esteja no Rio, ela tem muita experiência, porque ela já viajou muitas vezes lá para fora. Então, com essa questão de fuso horário, porque
ainda tem uma diferença, né? Tem a diferença de Holanda para Portugal e para o Brasil, né? Então, às vezes, a gente tem que... E muda o horário de verão aqui, aí muda lá, tem horas que tá lá e não tá aqui, mas tá dando certo. Graças a Deus, o Senhor tá fluindo, assim. E no início, o grupo era 6 da manhã aqui no Brasil, né? Era 6 da manhã. Aí o Senhor deu um refrigério, foi para as 7. Que é bom que também dá para elas participarem, né? Lá do Rio também, fica mais tranquilo, né? É muito interessante porque, como foi falado, né? A gente tem um condicionamento mental de que as coisas só andam de determinada maneira, mas dá para fazer o grupo normal, dá para fazer evangelismos, dá para fazer tantas coisas sem a gente ter aquela cabeça fechada, né? Uma mente, como foi falado outro dia numa mensagem de edificação, a gente só evangeliza se fizer algo formal, que a gente vamos agora botar a mochilinha e ir evangelizar, né? Mas em atos onde eles estavam, onde eles paravam, onde eles... Enfim, não era uma coisa formal, né? Vamos organizar. Se não tiver uma organização para sair, daí ninguém faz, né? É onde você está, você vai no mercado, você contata pessoas, no teu trabalho, não precisa mover algo formal, né? A terapia, o discipulado, não quer dizer que eu tenho agora nós vamos fazer terapia. Senta aqui, cada um com a sua Bíblia. Mas é numa conversa, em vez de a gente conversar coisas naturais, né? Vamos auxiliar os irmãos que estão, às vezes, precisando de uma palavra, né? Falta essa sensibilidade, né, em nós, e que, em nome de Jesus, Deus nos ensine, né, a ter esse interesse de buscar as coisas do Senhor, ao invés de sermos criativos e abertos só para quando a gente quer uma coisa, né, natural nossa. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito, né? E eu creio que tudo está muito relacionado à consagração, assim, é como se fosse uma água, né? E conforme você vai se consagrando e buscando o Senhor, aquela força da água ela vai ficando tão intensa que acaba sendo impossível dela não fluir, né? Então, tudo é muito relacionado, eu vejo que é isso, né? Porque, assim, a maneira como Cristo vai transformando o nosso pensamento de acordo com o nosso tempo, né? De dedicação ali no momento de consagração, de oração, de busca pelo Senhor, a gente vai renovando e mudando a nossa mente de uma tal maneira que só o milagre de Deus mesmo para fazer isso, né? Só Ele para dar essa sabedoria, né? E da mesma maneira foi lá em casa, né? Também era a mesma coisa, a princípio não queria na sala e começou no quarto, e aí o quarto começou a ficar cheio e aí agora está na sala. Então, se eu tivesse ficado com um condicionamento mental, e eu lembro até hoje o que me fez começar no quarto, foi naquele ano que o Senhor falou que era um ano de decisão, e eu vi que a minha decisão tinha que ser tomada dentro de casa. E eu falei, filha, nós vamos começar dentro do quarto. E começou eu e minha filha, o grupo, né? E o Senhor, ele falou assim para mim, depois de um culto mundial, ele falou assim, olha, você espera que eu mude as circunstâncias para você tomar uma decisão, mas eu quero que você tome a decisão para mudar as circunstâncias. Então, primeiro eu tenho que tomar a decisão para depois Cristo operar por fora, né? E aí foi essa decisão que agora, pela graça de Deus, tá acontecendo na sala. Então, Deus vai movendo de acordo com a inclinação do nosso coração primeiro, né? Glória a Deus. E a respeito dos materiais, assim, tem algum que marcou teu crescimento de vida, que mudou teu coração? Porque tem livros, CDs, enfim, que a gente ouve, assim, que aquilo, a gente logo toma atitudes, a gente muda, aquilo entra, e aí a gente várias coisas já é renovada na nossa mente, né? A gente começa a mudar a ser uma testemunha, né? Amém, é verdade. Eu creio que, assim, vários tiveram muito impacto, né? É claro que quando a gente é independente, mesmo sem ser esposa, né? Todos nós somos noivas de Cristo, precisamos conhecer a esposa, e modelação foi um material decisivo. Agora, eu creio que em relação à busca da intimidade com Cristo, os 2 alicerces que eu tive mais intensos foi a semi-escola de consagração e de oração. Ali eu creio que todos que se dedicam com diligência a estudarem esses materiais buscam no dia a dia uma vida de intimidade com Cristo, entendem a importância disso. E, na verdade, isso é a chave para todas as outras coisas, né? Tanto a esposa e modelação, como bem imitação da vida, como o ramo digno da seiva, todos eles querem nos levar a uma coisa, né? A intimidade, a ser um com Cristo, abandonar o nosso eu
para ser um com Cristo. Tudo se resume a isso. E se eu não tiver essa intimidade que Deus quer que eu tenha com Ele, por meio da consagração e da oração, eu entender o que é consagração, eu entender o que é oração e intimidade com Deus, eu não vou ser guiada pela vida, eu não vou ser uma boa esposa, né? Então, eu vejo que o alicerce é esse, né? Sempre, né? Então, são matérias... Assim, se eu vou falar de todos, que eu sou apaixonada por todos. Um que eu costumo falar que é igual um remedinho na veia é o Glória da Criatura. Quando eu começo a esquecer quem eu sou, eu começo a ficar irada, chateada com alguém, eu pego o Glória da Criatura, ele é rápido, que ele é fino. Você já lê, já fala assim, não, tá bom, lembrei quem eu sou, ótimo, beleza, voltei ao normal. Ele é rápido. Já é zero, né? Quando eu começo a esquecer, eu vou pra ele. E a respeito do aplicativo, como que você recebeu essa novidade do aplicativo? Como isso te ajuda, o aplicativo Pão de Judá? Com muita alegria, né? Muita alegria, porque tudo que é um facilitador para a gente evangelizar, para a gente alcançar as pessoas de uma maneira mais informal, né? Então, hoje você não precisa... É claro que é sempre bom a gente estar com a palavra, né? Mas você não precisa fazer mais aquele evangelismo de uma maneira tão formal. E também até mesmo por meio da venda dos materiais, né? Então, por exemplo, às vezes o Senhor me permite ir no comércio na hora do meu almoço. E aí, antes eu ia só com os materiais. Daí, se a pessoa não quisesse comprar, ficava assim, trocava um WhatsApp, mas não tinha uma coisa a mais, né? E hoje não, hoje além de eu conseguir fazer a oração com a pessoa, eu falo assim, não, olha, não tem problema, daí depois você acessa o site, tem downloads, eu vou te passar umas mensagens diárias, mas deixa eu te mostrar aqui um aplicativo gratuito. Aí a pessoa começa a entender que você está fazendo aquilo ali por amor, né? Por mais que a gente saiba que a venda dos materiais também é por amor, mas quebra um pouco a parte comercial e faz com que a gente alcance mais diretamente o coração das pessoas, né? E eu já tive muitas experiências com isso, porque às vezes nesse trabalho de comércio você acaba dando uma esfriada, assim, sabe? Porque trabalha muita rejeição, muita timidez, porque não é todo mundo que te recebe, assim, que beleza, entra. Não, né? Tem gente que quase fecha a porta na sua cara, então você tem que ficar ali orando o tempo inteiro, né? E a questão do aplicativo, assim, eu tive experiências de ir em alguns lugares, assim, perceber que o Senhor moveu de eu estar ali por arranjo, tipo, eu ia tirar uma xerox, não tinha ninguém na xerox, aí eu percebi que eu estava esperando lá de fora, que eu não tinha ido ainda num salão que estava do lado, entrei, fui no salão, aí compartilhei com ela, eu sei que 2 dias depois ela me mandou um áudio super emocionada, falando do aplicativo, agradecendo muito a minha visita. Então são coisas que às vezes a gente faz, acha que não está dando nada, e aí de repente a gente vai plantando de pouquinho em pouquinho. Teve uma outra vez também que eu entrei numa loja e eu não sou assim. Se a pessoa fala assim, demonstra um mínimo de que não quer, eu já estou lá na outra esquina, né? E ela falou assim, eu estou meio ocupada. Eu falei assim, rapidinho. Entrei. Falei assim, gente, eu não sou assim. E ali ela comprou 3 ou 4 materiais, fez oração, baixou o aplicativo, me chamava quase todo dia na loja para fazer oração e ela nem queria me receber. Né? Então são muitas experiências que a gente vai tendo assim, né, com o Senhor, que excede o nosso entendimento, né? Tem que ser leve para o Espírito usar, né? Que às vezes no nosso normal a gente não faria determinadas coisas, mas se Deus move, né? Se Deus usa, de repente tem que vai te usar de uma maneira que até a gente se assusta, né? E o que você sente das pessoas quando elas recebem o aplicativo? Elas são receptivas para dar aquela abertura, assim, de quero te apresentar o aplicativo. Elas recebem de bom grado? A grande maioria, né? Não posso falar que todos, né? Que tem pessoas que são um pouco mais fechadas mesmo, né? E nem sempre a gente também tá na unção para falar com sabedoria. Então, junta as duas coisas, não é sempre que flui, né? Mas, assim, a grande maioria recebe com muita alegria, porque hoje em dia tudo é aplicativo, né? Então, as pessoas já têm um certo condicionamento mental de estar ali receptiva a um aplicativo. Então, quando o Senhor dá sabedoria ali da gente falar, explicar, né? E sempre que eu achei muito interessante também, que foi alguma mensagem que eu ouvi de não sair falando de tudo, né? Porque eu costumava fazer isso. A pessoa já estava quase dormindo lá e eu ainda estava explicando o aplicativo. Da gente ter mais sensibilidade de orar, invocar o nome do Senhor e falar assim, Senhor, o que eu mostro aqui que vai ser mais importante para alcançar esse coração, né? E aí eu vi que realmente isso acontece, né? Teve uma loja até que eu fui recentemente, que eu estava no almoço, e aí abri uma loja nova lá perto de onde eu almoçava, e eu senti do Senhor que eu não tinha ido lá ainda, né? E aí eu comecei a mostrar o aplicativo, fiz a oração, e aí eu mostrei a oração da depressão. Ela falou assim, nossa, foi Deus que te mandou aqui, eu perdi minha tia de depressão.
perdeu. A tia dela tinha falecido de depressão, acho que tinha 2 semanas. Então o Senhor, ele vai direcionando, né? Quando a gente ora, a gente invoca o nome do Senhor e aí funciona muito melhor, né? Do que a gente sai fazendo ali, mostrando, e naquela empolgação almática, né? Tudo é o Senhor que faz, né? A gente tem que aprender, né? A invocar o Senhor e pedir que Ele nos dirija, porque a gente tem as ferramentas, tem tudo, mas e o como fazer, né? Como naquele momento, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Ter essa sensibilidade de ver a situação, o contexto e aí ajudar da melhor forma, né? Bom, irmão, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Então, o que você tá levando daqui, né? Veio lá de longe, chegou sábado no final do encontro, viajou de avião, de ônibus, de carro, né? Aí agora vai voltar, assim, a motivação de sair de tão longe, vir para cá. O que você tá levando daqui, né? De tudo que você já experienciou até no dia de hoje. Amém. Eu creio que assim, né, o Senhor mais uma vez me mostra a autoridade dele, né, que quando ele quer, ele faz, que a gente tem que ser leve pro vento do Espírito, que muitas coisas que eu estou vivendo aqui já testificaram com coisas que o Senhor tinha me mostrado e na hora eu não tinha entendido, né? E que, assim, estar em comunhão com os irmãos é algo muito importante, muito valioso. Eu senti realmente um renovo do Senhor, assim, principalmente em questão da fé, né? Então, ontem, durante a mensagem, eu orava e eu chorava demais, né? Só chorava, né? Desde que eu cheguei em Cachoeira. E eu orava e pedia por todos aqueles que o Senhor está colocando diante de mim, né? Que o Senhor levante a sua igreja gloriosa nos 4 cantos da terra, né? E que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa vontade seja dele e que a gente coloque amor por tudo que a gente faz para o Senhor, porque o alicerce de tudo é isso, né? Depender dele, invocar o nome dele e ter os sentimentos e os pensamentos dele para que a gente possa ser testemunha, né, do Senhor. Fazia muito tempo que você queria vir para cá, né? Muito. Muito tempo. Quando eu menos imaginei, o Senhor proveu, né? É sempre assim. Quando a gente tenta manipular, ajeitar as coisas, não dá. Mas quando é Deus que decide, né? Diz, não, agora tu vai. Daí Deus empurra, né? E diz, agora é hoje, é agora, né? Então, é isso aí, que Deus possa abençoar grandemente e Deus possa pensar aqueles que Ele tem, né, escolhido lá naquela cidade e sair renovado daqui, né, em nome de Jesus. Obrigado por fazer parte hoje, né, do nosso programa. Amém? Então, irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração, pedir para que Deus nos liberte, né, desse condicionamento mental, que Deus nos liberte de tudo que tem nos prendido, para que nós possamos fazer a obra do Senhor com amor, com alegria, sendo leves para o Senhor, né? Que Ele possa dirigir todas as coisas e nos enviar para as pessoas que Ele quer, né? Nos enviar nos lugares que Ele deseja, e ali é que está a nossa satisfação, né? A nossa alegria, em estar fazendo a vontade do Senhor. Então nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.